Sejam bem-vindos ao Café com o Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este nosso encontro tem como objetivo promover um diálogo com todos os participantes e expressar a confessionalidade de nossa instituição. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença das autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, saudando o diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura, Dr. José Francisco Rintz Júnior, e das autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, saudando o nosso vice-reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Gostaríamos de convidar agora o excelentíssimo chanceler, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro. Bom dia a todos. Eu estava vendo vocês ali no café e lembrando que a gente pode ser professor há muito tempo, mas não deixa de ser aluno, né? E volta às aulas, parece ter um burburinho diferente. A gente fica animado vendo os coleguinhas, a mochila do outro, o caderno, se a caneta do outro é rosa ou azul, ou alguma coisa entre um rosa e um azul. Mas, enfim, a gente fica sempre alegre por poder revê-los. Eu é que sou o novato aqui nessa história, do Marco Túlio e do Dr. Rintz. Então, de modo que a gente promove o café, mas, na verdade, quem paga é vocês, porque vocês é que deveriam ter me convidado para tomar esse café, já que eu é que sou o sujeito novato aqui na história. Eu sou aquele coleguinha que saiu da escola, de uma escola, e foi matriculado pelo pai e a mãe, está com saudade dos colegas da outra escola, mas desejoso de conhecer os novos colegas e fazer com eles um ano muito abençoado. É claro que toda essa brincadeira que eu faço agora é para dar exatamente o tom do que eu gostaria de que nós pudéssemos nos pautar nessa manhã desta segunda-feira. Eu acabei de passar 3h30 num voo de madrugada, então você imagina que eu também estou ali desejoso de uma boa xícara de café, 1 ou 2 ou 3, para poder ficar ativo. E porque eu quero que seja bem informal, eu vou sair daqui dessa plataforma e vou sentar ali e vou convidar para estar ao meu lado Dr. Marco Túlio e também Dr. Rintz. Vamos para aqui para frente para a gente conversar com essa excelência da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a nata da universidade, todos os diretores, pró-reitores, diretores de unidade e coordenadores também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os nossos objetivos para esta manhã. Eu não sei quantos dos senhores estiveram, e das senhoras, estiveram na posse recentemente ocorrida, mas aqueles que não estiveram, talvez eu precise rever um pouco aquilo que eu compartilhei naquela ocasião, antes de tudo me apresentando. Meu nome é Robinson Grangeiro Monteiro, eu participei desde 2014 do Conselho do Instituto Presbiteriano Mackenzie, indicado pela Igreja Presbiteriana do Brasil para compor o Conselho de Curadores e, juntamente com os associados eleitos, a Assembleia, o Pleno do Conselho Deliberativo. Naquela ocasião, eu conhecia muito menos do que eu conheço do Mackenzie. E como hoje eu conheço muito pouco, então você imagina que eu não conhecia praticamente nada. E, ao chegar aqui, a gente encontra duas coisas extremamente desafiadoras. A primeira delas é toda essa história que, nesse ano, completa 150 anos. E quando a gente sabe que, quando uma instituição tem 150 anos, a sua participação, por mais longeva que for, vai ser bastante efêmera, bastante passageira, porque o que são 10 anos, 12 anos, 15 anos para 150 anos? Então, a gente descobre que, de fato, a melhor forma de encarar o Mackenzie é compreender como de passagem. Todos nós somos e estamos de passagem no Mackenzie. O que não significa que essa nossa participação precise ser superficial, ou descomprometida, ou desinteressada. Daí porque, quando chegamos ao Conselho, eu entendi, e naquela ocasião o Dr. Rintz também estava lá no Conselho, era o secretário do Conselho Deliberativo, que eu deveria dedicar o melhor do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, de maneira voluntária, para aquela instituição que tinha me recebido com tanto carinho e que era tão desafiadora. A segunda realidade que eu percebi é que, quanto mais você conhece o Mackenzie, mais você descobre que existe algo diferente no Mackenzie. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje à tarde, na Semana Pedagógica, e que alguns
dizem ser esse espírito maquenzista. E para nós que não somos de São Paulo, nós, ao chegarmos no Mackenzie, percebemos de maneira muito clara, de maneira muito evidente, e, ao mesmo tempo, um tanto quanto difusa, porque talvez nessa polissemia que seria tentar definir o espírito mackenzista, a compreensão de cada um, eventualmente, seria bastante diferente. E foi nesse sentido que eu procurei conhecer um pouco mais da história do Mackenzie, me inteirar e sempre me relacionar muito bem com aqueles atores principais que estão, seja na governança, seja na gestão. E quando se fala de gestão, então nós temos na Universidade Presbiteriana Mackenzie a nossa joia da coroa, é a instituição que a todos nós orgulha, não apenas como gestores, como diretores, como reitor, pró-reitor e assim por diante, mas também como uma entidade que contribuiu e tem contribuído, como a gente vai ver nessas festividades dos 150 anos, para a formação cultural, intelectual, acadêmica, científica do nosso país. Eu me recordo que, quando em 1980 eu fiz o meu primeiro vestibular para a psicologia, que naquela ocasião, nos simuladões, que era o nome que se dava à época, não sei como se chama hoje, naquela época já havia questões do vestibular do Mackenzie que eram aquelas que nos desafiavam mais, além de outras grandes instituições. E foi esse o nome que me trouxe à memória quando eu aqui cheguei para participar no conselho do Mackenzie. Para mim, estar aqui na condição de chanceler é algo absolutamente inesperado. E eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso para vocês, porque me parece que seria muito pretensão também dizer ao contrário, dizer que eu já esperava estar nessa condição ou que eu estaria preparado para estar nessa condição. De fato, nem estava esperando, nem me julgo qualificado e preparado. Mas eu sei de uma coisa, é que os senhores que estão nessa sala podem facilitar muito o meu trabalho. E, por me ajudar bastante, é que eu propus que esse café com o chanceler fosse o início de um diálogo, e de um diálogo muito abençoado, muito fraterno, muito cooperativo. A chancelaria do Mackenzie vem para ajudar a universidade, para ser um fator de agregação, para ser um fator de cooperação. Nunca qualquer outra coisa diferente desses valores, até porque esse espírito mackenzista foi gerado a partir da cooperação e da colaboração entre nós. Então, esse café deseja, antes de tudo, promover um diálogo. Eu gostaria de aproveitar, antes mesmo, porque eles já estão, daqui a pouco, talvez, saindo para o trabalho, apresentar alguns já estão vindo de algumas atividades, alguns dos nossos capelães que compõem a nossa equipe de capelania institucional e capelania universitária. Talvez eu explique um pouquinho, em alguns minutos, o que é que eles fazem, mas eu gostaria de pedir que os capelães universitários e institucionais se colocassem de pé para que eu possa apresentá-los à comunidade mackenzista. Nós temos aqui do lado direito o reverendo Jonatas Abdias, ele é capelão universitário. Ao lado dele, na mesma fileira, o reverendo Marcelo Coelho, que também é capelão universitário. O reverendo Góes, que até o ano passado trabalhava na nossa unidade de Alphaville, na capelania da educação básica, e que veio para nos ajudar a reforçar o time na capelania universitária. Temos o reverendo Jorge, eu não posso chamá-lo de decano, mas ele é, sem dúvida alguma, um dos mais experientes que está aqui conosco. Ele é capelão institucional. Aqui ao meu lado esquerdo, o reverendo Piacente, que é capelão universitário também. O reverendo Gildásio, que está ali atrás, que também é capelão universitário. E temos ali atrás dois capelães institucionais, o reverendo Carlos Henrique, que já é conhecido de vocês, e um novato, que veio da nossa unidade de Palmas, também para reforçar o reverendo Roberto Alencar. Eu gostaria de agradecer, porque ontem à noite, antes de pegar o voo, eu mandei uma mensagem convidando-os e eles se ajustaram na agenda para que estivessem conosco. Podem sentar, muito obrigado. O que são os capelães, ou quem são os capelães e o que eles fazem? Eles são os pastores da instituição.
Na verdade, algumas vezes eles podem ser vistos como os bedéus da instituição, mas não é isso exatamente o que eles são. São pastores, são meus pastores, porque é assim que eu me considero nessa instituição, um pastor. Se fôssemos uma instituição católico-romana, por exemplo, nós teríamos os padres na instituição. Se fôssemos uma instituição judaica, nós teríamos talvez os rabinos. E por que nós temos pastores? Porque todos nós somos pessoas, e pessoas precisam de cuidado, e os pastores cuidam da gente. Os pastores presbiterianos têm uma formação sólida do ponto de vista acadêmico. Alguns desses que acabaram de se levantar são doutores em teologia, outros estão na condição de mestres em teologia, capazes de ter uma interlocução com a academia bastante qualificada. E eu agradeço a Deus pela dedicação deles às letras e à academia. Porém, mais do que isso, eles foram chamados, antes mesmo de se tornarem capelães, eles foram chamados por Deus para cuidar de pessoas. Recentemente eu estava participando no nosso presbitério de um exame de um jovem candidato que queria ser pastor. Ele já havia sido identificado como uma pessoa possivelmente vocacionada no conselho, não sei quantos aqui compreendem esse processo, seja presbiteriano, mas um jovem que se sente vocacionado para ser pastor, ele dirige-se ao conselho, ao consistório da igreja local. Aqueles presbíteros o acompanham por um tempo, quando ele dá sinais de que, de fato, tem essa vocação. Depois ele é indicado para o presbitério, que é o concílio que jurisdiciona igrejas de uma determinada região, ainda como aspirante a candidato, quase um zero à esquerda. Depois ele passa uma casa, chega mais perto da vírgula, e ele se torna, então, candidato ao ministério. E por 4 anos ele fica ali, sendo formado e sendo tutelado por um tutor de um pastor mais experiente que o acompanha. Não apenas no aspecto acadêmico, mas principalmente naquilo que é fundamental, que é a vocação, a piedade, a dedicação a Deus, a vida devocional com Deus. Após aqueles 4 anos, ele volta, quer dizer, a cada ano ele está voltando e sendo reexaminado, mas ao final desse processo, ele vai ser examinado definitivamente para ser licenciado. Ele ainda não é pastor, mas ele já começa a ter algumas atividades, com exceção daquelas que são prerrogativas exclusivas do ministro. E então, depois de 1, 2 ou 3 anos, dependendo do tempo da licenciatura, ele então é ordenado. Nós estamos falando então de um processo de 7 anos. Então é um processo muito rigoroso e um processo também muito cuidadoso. Mas quando eu falava com aquele jovem, eu fiz 2 perguntas para ele. A primeira delas era como é que estava a vida dele com Deus. Porque ninguém pode dar o que não tem. E para dar e para ter é preciso buscar, precisa ter conhecimento e comunhão com Deus. Mas eu fiz uma segunda pergunta. Eu disse, você gosta de gente? Você gosta de pessoas? Você gosta de estar com pessoas? Porque quem não gosta de estar com pessoas, nem consegue ser educador, e os senhores sabem disso, e muito menos pastor. Porque esse elemento humano é o imponderável que não tem como, em qualquer plano cartesiano, ser marcado. Faz parte das fissuras, das contradições da humanidade, e a humanidade se expressa de maneira tão subjetiva como cada indivíduo é. Então, gostar de pessoas é fundamental. E eu tenho dito para os capelães, desde que assumi, que eles gostem daquilo que fazem, mas, acima de tudo, gostem das pessoas a quem servem. Algumas vezes, esse gostar significa, como um pai a um filho, eventualmente dar um conselho, uma exortação, mas é gostar, é amar. E, ao mesmo tempo, também é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Eu tenho percebido, senhores e senhoras, que é assim o espírito dos nossos capelães. Eles amam o Mackenzie, eles amam estar aqui e amam as pessoas do Mackenzie. De modo que eles estão aqui para colaborar e para servir. E o que eu peço em favor deles é que os senhores possam ajudá-los. Porque eu tenho certeza que, ao ajudá-los, vocês serão muito ajudados. Porque eu sei que há situações na atividade acadêmica, na atividade laboral, na qual nós estamos inseridos, que passam além daquilo que um bom gestor consegue fazer ou deseja fazer, porque as pressões, os tempos, as demandas, muitas vezes, nos encaminham para um direcionamento mais de gerenciamento,
de processos e de objetivos, e, às vezes, uma carência na gestão das pessoas. Os capelães, então, se colocam nessa condição, e eu agradeço por ter esses pastores auxiliares. Se nós pensarmos na quantidade de alunos, de colaboradores, de professores, nós veremos que esses homens são muito poucos para atender a 3 expedientes nessa instituição. E como é que eles fazem o trabalho? Eles estão à disposição nos escritórios que estão espalhados no campus e também nos momentos devocionais, que precisam ser curtos, objetivos, para não atrapalhar vocês, porque capelão não pode atrapalhar a universidade de funcionar, mas precisa ser sensível o suficiente para não ser superficial, não ser mecânico, não ser alguma coisa apenas para cumprir tabela. E é isso que tem sido o desafio. Nós tivemos na semana passada 2 dias de retiro, eu com eles e com os demais capelães das unidades, para conversarmos sobre como podemos servir melhor o Mackenzie em 2020. Porque essa será a tônica, particularmente desse tempo que eu estarei como chanceler. Digo a você, não sei se por muito tempo ou por muito tempo, mas o tempo que for, nós queremos servir a instituição. Queremos facilitar o trabalho de vocês. Queremos dizer para vocês, estamos aqui para que vocês sejam, de fato, os campeões, como tem sido, porque o trabalho é de vocês, e nós somos um corpo de auxílio e de apoio ao que vocês fazem, naquilo que Deus nos deu capacidade de fazer e também desejo de fazer. Quando a gente, então, faz uma referência tão explícita como essa, a pessoa de Deus e a vocação de Deus, pode ser que, eventualmente, algumas narrativas, algumas sombras possam surgir. Uma delas que frequentemente surge em qualquer instituição confessional é que o trabalho da chancelaria ou o trabalho da capelania é um trabalho de controle ideológico. Isso não existe, senhores. O que existe é um desejo da gente falar a verdade daquilo que nós cremos, mas revestido de uma atitude de amor e de cuidado. Obviamente que nós temos uma identidade institucional. Todo colaborador que chega a essa instituição, que faz uma tarefa mais simples, até o pesquisador mais renomado, entende que essa universidade tem por nome Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque ela tem uma história de 150 anos, os seus princípios fundacionais, os seus documentos, os seus propósitos originários, eles são mantidos por meio daquilo que nós convencionamos chamar de confessionalidade. Eu prefiro usar uma outra palavra, sem desmerecer o sentido que a palavra confessionalidade tem. Eu prefiro falar sobre Jesus Cristo como sendo o dono, o fundador, o propósito e a razão de ser do Mackenzie. Eu acredito que ele é, e nele reside toda a sabedoria que nós, como acadêmicos, precisamos ter, no sentido de reconhecê-lo como realidade última, final e primeira de todas as coisas, pelas quais nós lemos a realidade em que nós vivemos. E, por isso, os capelães e o chanceler não têm nenhuma dificuldade de maneira explícita, dizer que são homens que creem em Deus e que desejam que esse conhecimento se espalhe na universidade. Em 150 anos, isso nunca foi feito de maneira catequética, porque não é o propósito do Mackenzie, nem de maneira impositiva, e não será na minha gestão como chanceler. Aí é que não será mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que a verdade, ela nem precisa ser defendida como se não tivesse defensor, mas ela precisa ser testemunhada de tal maneira que, ao ser testemunhada, a maior defesa dela seja apresentada, que é a defesa da convicção e da coerência entre fé e prática. E, ao entendermos isso, entendemos que isso atrairá pessoas que, quem sabe, desejem conhecer um pouco mais acerca dessa fé cristã. Se permanecerem anos a fio, apenas ouvindo falar e desejarem manter suas convicções, seus credos, serão igualmente respeitados, como sempre foram no Mackenzie, porque o desejo nosso não é impor uma visão de vida, nem uma filosofia, nem uma crença, mas estabelecer um diálogo, como faríamos se tivéssemos qualquer outra confissão de fé. Portanto, o nosso trabalho será um trabalho, sim, de manter a verdade daquilo que nós cremos, que cremos está sendo revelado ou tem sido revelada na Escritura Sagrada, mas, ao mesmo tempo, um trabalho de diálogo, de conversa, num mundo pluralista como esse
em que nós vivemos, em que ideias diferentes, convicções diferentes precisam conviver. Afinal de contas, quando elas não convivem, elas conflitam. E chega de tantos conflitos no mundo de hoje, por questões que podem ser equacionadas com um bom diálogo e com convicções que convergem mais do que divergem. E é nesse sentido que nós estamos propondo o trabalho da chancelaria. Será um trabalho desafiador, mas será mais fácil se passar pela via da cooperação com os senhores. Em que aspectos? Eu imagino alguns. O primeiro deles é em relação à produção que nós fazemos dentro da academia. Sendo bastante objetivo, essa produção é completamente autônoma, como deve ser a autonomia da universidade. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, você pesquisa o que quiser e que seja objeto do seu interesse, da sua curiosidade intelectual como pesquisador, e você terá assegurada essa autonomia de você fazer isso com a liberdade dos seus programas de pesquisa, com a liderança do reitor, dos pró-reitores e de todo o trabalho de diretores de unidade. Em nenhum momento haverá censura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nos resguardaremos, porém, como seria de natural entender, que o fomento a determinadas pesquisas que forem do interesse institucional terão prioridade nossa, porque é assim que todos os fundos de fomento e de pesquisa funcionam no mundo inteiro, e é natural que assim seja. Nós queremos, de alguma forma, fomentar aquilo que, na nossa visão de mundo e visão de academia, favoreça como algo que é contribuição específica do Mackenzie para esse diálogo de temáticas no mundo moderno. E assim o fazemos com muita franqueza e objetividade, como estamos fazendo agora diante do Senhor, e diante dos senhores e de senhoras que estão aqui. Entendemos também que parte de eventuais atritos ou eventuais dificuldades em tempos anteriores também decorreu das atividades acadêmicas e dos eventos que nós realizamos na universidade e que, novamente, reafirmo, terão a liberdade de acontecer, porque não poderia ser diferente. Seria uma violência desnecessária ficar restringindo ou controlando esses eventos. Mas gostaríamos que vocês nos compreendessem como entidade, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como associada vitalícia, na nossa necessidade de darmos também uma resposta àqueles que nos enviaram aqui para, desde o início, há 150 anos, formar essa grande instituição. A chancelaria parece uma fita de dupla face. E eu, como vocês perceberão, sempre falarei com muita objetividade e com muita clareza. Ao mesmo tempo que o chanceler tem uma face voltada para a academia e facilitará tudo que a academia precisará e precisa para funcionar, ele também tem uma face voltada para a igreja. E ele também responderá à igreja pela atuação dele diante da academia. Portanto, não sei você, mas ser joelho é sempre algo muito articular e, ao mesmo tempo, desgastante. E sei que você me entende. Ser uma fita de dupla face também é algo bastante desgastante. Seja de um lado que puxa e nos pega mais, seja de um lado que outro que nos puxe e pegue mais, o fato é que estaremos sempre sob tensão. E você vai facilitar meu trabalho se você for aquele cooperador que, ao ajustar os seus eventos, leve em conta o fato de que você está num ambiente de fé cristã reformada, que há coisas que nós podemos fazer e há coisas que talvez não seja conveniente que nós façamos, até para respeitar a identidade institucional daquela universidade que você faz parte. Como isso poderá ser feito? Com certeza com um diálogo. Eu tenho aqui ao meu lado direito um querido amigo de muitos anos, Dr. Marco Túlio, que é o reitor eleito, que haverá de tomar posse em breve. É um querido amigo, presbítero da igreja, como eu também o sou, e alguém com quem eu tenho uma liberdade absoluta de tratarmos de todos os assuntos e conversarmos de maneira muito clara. E o que eu espero dele e de vocês todos é que nós tenhamos nesse diálogo a possibilidade de fomentar pesquisa, fazer eventos, trazer pesquisadores, pessoas de renome que possam falar e enriquecer o processo
de formação de conhecimento da universidade, mas sempre a partir de uma perspectiva de que estamos numa universidade confessional, uma universidade presbiteriana. Eu acredito que eu estou sendo razoável com a academia aqui presente, em ser tão claro e objetivo assim, porque na minha terra, eu sou paraibano, a gente tem um ditado que diz assim: o que é combinado não fica caro para ninguém. Eu não sei se os paulistas têm essa expressão, mas combinamos e combinados ficam muito baratos para todos, porque fica já acertado quais são os preços e as condições para o pagamento da fatura. E se a fatura ficar muito alta, eu vou fazer uma vaquinha e vocês vão pagar comigo essa fatura. Portanto, entre as entrelinhas do diálogo, a gente vai chegar certamente a um bom consenso. Então, esse fomento à pesquisa, aos eventos, à produção acadêmica, são áreas de interesse da confessionalidade e particularmente da chancelaria. Mas eu quero dizer particularmente àqueles que estão aqui, sem, obviamente, demérito dos demais, que se dizem cristãos. Eu digo se dizem cristãos, como eu também me digo cristão. Para mim, não existe um poder convencedor, mobilizador maior do que alguém que é coerente com a sua fé, seja ela qual for. A coerência da fé produz uma congruência, uma sinergia, um poder mobilizador, e algumas vezes nós poderíamos trocar 200 anos de discurso por 2 minutos de coerência. E então eu peço àqueles que eu considero meus irmãos e irmãs em Cristo que façam o trabalho que vocês conhecem e que advém da Escritura Sagrada. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Sal pouco torna a comida insossa. Sal demais, intragável. Mas ela pode ser, na medida certa, um fator de salientar o sabor e produzir sede por uma água viva que nós cremos que está em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, também, nós somos chamados para ser luz do mundo. E a luz do mundo não precisa ser ofuscante. Ela precisa ser e estar apenas no lugar certo. O Senhor Jesus diz que ela precisa estar no alto para ser vista por todos. Eu costumo dizer assim: se eu me proclamo cristão, não à toa eu serei cobrado a viver como cristão. Ou então, eu não me proclame como tal, porque o cristão é alçado a uma posição de ser visto e eventualmente criticado. No ambiente de trabalho e de academia, isso é facilmente percebido. Por quê? Porque somos inquietos mesmo. Nós farejamos, me permitam a expressão, claramente incoerências. Nós somos treinados para ver que alguma coisa não está batendo com a outra. E daí porque ser testemunha de Cristo no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, é um desafio tremendo. Porque no dia a dia, aquilo que nós cremos ficará claro ser realidade de vida ou apenas um discurso religioso. E deixe-me dizer, discurso religioso, seja ele qual for, não convence ninguém, não atrai ninguém, não promove ninguém. Então, os meus irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui, eu lhes conclamo a uma vida coerente como cristãos. E me coloco diante de vocês como aquele que vai ter que ser o primeiro bom exemplo dessa instituição. Vocês entendem que o que eu peço a vocês, de alguma forma, volta num efeito bumerangue para mim? Porque eu estou pedindo que vocês olhem para mim e vejam em mim um modelo. E eu sei como eu sou fraco, como eu sou frágil, como eu sou limitado, como algumas vezes eu sou incoerente. Mas se alguém que é colocado por Deus para pastorear uma instituição, para liderar espiritualmente uma instituição, não tiver a coragem de dizer assim como Cristo disse, assim como Paulo disse acerca de Cristo, aos seus discípulos, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, que sentido há em todo esse discurso que eu estou fazendo já há longos minutos? Portanto, os chanceler, os capelães, são os modelos desse rebanho. Isso nos traz uma grande responsabilidade. Mas eu também estou ao lado de um representante da gestão, na pessoa do Dr. Francisco Rintz, e da academia, na pessoa do Dr. Marco Túlio, a quem eu também reconheço como cristãos que são. E é nesse tripé, gestão, academia e chancelaria, que nós queremos dar um bom testemunho de Cristo nessa instituição.
O que farão daquilo que nós mostrarmos já não cabe a nós avaliar. Há um reto juiz que certamente julgará cada um de nós quando todos os segredos do coração dos homens serão revelados diante dele. Quer creiamos, quer não creiamos. Portanto, essa palavra é uma palavra de diálogo, é uma palavra franca, é uma palavra objetiva. Eu fiquei me perguntando, porque eu nunca participei de um evento como esse, o que os meus antecessores diriam, mas eu gosto de falar do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, mesmo que eventualmente eu pague um preço de depois ter que explicar algum ou outro detalhe do que eu falei. Portanto, esse é o meu desejo. Eu estou aqui para servir a instituição. Quero dizer que há, sim, um componente naturalmente político na indicação de um chanceler para uma instituição como o Mackenzie. Mas quero dizer para vocês que política é boa quando a gente consegue mantê-la sob controle. E, acima de tudo, o aspecto técnico, profissional, ministerial é salientado. E é isso que eu desejo, que, de fato, nós possamos salientar o aspecto que nós poderíamos chamar de vocacional, ministerial, não técnico, mas vocacional e ministerial da chancelaria. E, portanto, eu quero agradecer, como fiz no início, a presença de vocês e o início desse diálogo. Em alguns momentos nós estaremos bem próximos de vocês. Eu disse no meu discurso de posse que eu gostaria de descer do 9º andar do João Calvino, porque aquilo lá nos prende. São tantas demandas, eu imagino que no seu gabinete de trabalho também, né? Como você gostaria algumas vezes de estar lá embaixo com os alunos, que é a sua grande vocação. Para pastores como eu, é bom estar junto com o povo, e às vezes quando a gente tem que estar naquela posição de gestão, aquilo nos segura. Mas eu quero descer do 9º andar, para de vez em quando passar, bater na porta, meio que atrapalhando o seu trabalho, mas não vai ser muitas vezes para não atrapalhar muito, porque senão os resultados da universidade se prejudicam. O doutor Marco Túlio vai dizer: reverendo, menos. Então, de vez em quando eu vou passar por lá para a gente tomar um cafezinho, e eu quero abrir a porta da chancelaria no 9º andar. Não precisa marcar a hora, a porta estará aberta. É só entrar, bater um papo, colocar o seu coração ali. Você terá um pastor na chancelaria e os pastores da instituição para lhe servir como formador do conhecimento, que nós respeitamos você como tal. Portanto, espero que essa convivência que começa agora seja muito produtiva e seja muito abençoada. Como não poderia deixar de ser, em muitos momentos nós vamos estar dependendo exclusivamente de Deus, porque essa é uma terceira característica que eu apontaria do Mackenzie. Quer creiamos ou não, tem certas coisas no Mackenzie que só acontecem porque Deus faz. Porque mesmo com o conjunto de competências que eu consigo ver nessa universidade, tem certas coisas que é demais para ser uma mera coincidência. É claramente uma intervenção de Deus, é claramente uma providência de Deus. E é isso que nós conseguimos reconhecer. Portanto, essa é a minha palavra inicial, desse café, e quem sabe amanhã pode se tornar um almoço, depois um jantar, depois um banquete, e vai ser bom. Estou dentro, né? Alguém falou aí, estou dentro. Eu também, eu também. Mas aí dessa vez quem vai pagar é o reitor. A palavra está com o senhor, doutor reitor, e depois com o senhor, doutor Rintes, para dar também. E depois eu gostaria de abrir, porque falar, e a gente nada ouvir também não é muito bom, não, né? Nem que seja bem-vindo, protocolar, mas, por favor, me diga alguma coisa. Ok, reverendo Robson, nós agradecemos por esse evento, de nós estarmos próximos, pela perspectiva da abertura do diálogo, e ela é sempre importante na nossa condução de vida, na família, na igreja onde nós estamos, no nosso condomínio, na rua. Nós precisamos de um diálogo que seja construtivo, que seja efetivo, que seja aberto, que considere o outro, não é? E eu sei que a gente precisa sempre calibrar o diálogo. Eu estou falando isso porque semana passada eu fiz um evento aqui nesse auditório e o calor estava imenso. O ar-condicionado não estava funcionando bem. Eu estou aqui quase tremendo, pedindo um casaco. Mas essa foi uma tática do chanceler. Diminui o ar-condicionado, que é para todo mundo ficar trêmulo e não me fritar. Essa já foi a tática do chanceler. Então, a gente sempre precisa acertar
estar mais próximo, sentir, tentar entender o que o outro está pensando, está fazendo, ouvir. Eu acho que essa perspectiva da audição, de dedicação do tempo para compreender, ela é muito importante. Porque nem sempre os processos de comunicação eles são efetivos. Nem sempre nós conseguimos colocar com clareza, com precisão, os nossos interesses, nossos intentos, nossos desejos, e nem muitas vezes nós conseguimos compreender, seja por uma ausência de conteúdo na forma daquela comunicação, e existem muitos ruídos. O aspecto político é um deles, interesses. Enfim, essa questão ela pode, de fato, fazer com que os relacionamentos não andem tão bem quanto nós desejamos. Então, com relação à perspectiva foi colocada aqui de ouvir, do diálogo, ela é muito importante e eu estou dentro, não é? Quero estender minha mão, dizer aqui que, pessoalmente, a reitoria, ela aprecia, ela está de acordo, ela vai se esforçar para que assim aconteça. Não é? Então, acho que isso é muito importante na condução do nosso trabalho. Então, eu já havia conversado com o reverendo Robson, de nós nos encontrarmos periodicamente, seja para um carrapo do café, para um almoço, para bater um papo, para saber como anda cada um de nós mesmos. A palavra de Deus sempre diz que a gente deve cuidar uns dos outros e a gente deve cuidar de si também. Não é? Esse pastoreio, essa advertência, nós devemos fazer. Eu tenho pedido algumas colunas fortes, no meu caso particular, que sempre me chamam a atenção de quando eu não estiver andando da forma que eu creio que eu devo andar. Com humildade, com respeito, sem salto alto, enfim, sem ensoberbecimento. E se eu por acaso andar assim, eu digo, vocês já escolhi uns 4 ou 5, pode me chamar a atenção, porque eu não quero que isso atrapalhe os relacionamentos e a condução. Eu sei que nós vamos ter muitos momentos de encontros e desencontros. É um grupo grande que nós temos aqui. A quantidade de pessoas que circulam aqui dentro, superior a 40 mil pessoas. E todas elas são pessoas. Elas têm suas limitações, têm seus temores, se alegram mais, se entristecem mais, são de origens diversas. E nós precisamos, então, ter essa capacidade de percepção e de compreensão, não somente no corpo docente, mas também no corpo dos alunos, que nós devemos zelar por eles, cuidar como a filhos, não é? Mas cuidar dos nossos funcionários também, eles precisam de todo apreço, de todo cuidado, de todo zelo, e de nós professores. Porque eu tenho acompanhado muitas vezes os processos avaliativos de professores, e você acompanha um deles que em determinado momento ele tem um comportamento fora do padrão. E nós não conseguimos ser 100% bom o tempo inteiro, não é? Então, às vezes, os problemas, eles nos assaltam, eles chegam de surpresas, e muitas vezes isso pode causar abatimento, seja um problema de saúde, seja um problema de relacionamento familiar, afetivo, relacionamento com os filhos, entre casais, problemas de natureza financeira, são tantos problemas que nos cercam, dúvidas com relação ao futuro. Basta o mundo se conflitar, seja com problema de guerras, seja um problema das enfermidades, como tem acontecido aqui. Eu já vi que muitas pessoas já estão tomando chá de erva doce, né? Foram para a farmácia comprar vitamina C, que as pessoas começam a temer pela sua integridade, não desejar mais ir para eventos aglomerações e tal. Então, cada um reage de uma maneira. E nós vamos sempre receber pessoas aqui que vêm de origens diferentes, com crenças diferentes, com experiências diferentes acerca do conceito de família, não é? Jovens que têm demonstrado instabilidades com relação ao seu futuro profissional. A gente tem vivido isso aqui, e alguns que atentam contra a sua própria vida. Então, essa preocupação sincera do cuidado com o outro, que o reverendo expressa aqui, ela deve ser a nossa preocupação. Não é só imaginar em ter um bom projeto, um bom time, uma boa infraestrutura para fazer com que esses jovens aqui amadureçam conosco, aprendam conosco, nos ensinem também e saiam daqui preparados para ocupar importantes cargos na sociedade. Nós assim desejamos que eles sejam líderes e bons líderes, que espero que um dia, quando eles homenageados forem, reconhecidos forem,
eles possam dizer que aprendeu muitas das coisas, dos seus valores, dos seus princípios aqui nessa casa. Então, nós devemos ser vetores de expor, de tentar dialogar, para que eles saiam com esse componente que é um diferencial do Mackenzie. Não é? Então, creio que essa palavra ela é muito importante para nós, reverendo. Nós, de coração, nós cremos nela. Pensando no exercício, eu cheguei aqui a falar semana passada sobre a perspectiva de Deus no relacionamento com o homem. Que Deus, quando nós muitas vezes somos objeto da sua graça, e quem não quer a graça de Deus? E a graça de Deus é aquilo que Ele nos dá sem que nós mereçamos. E nós queremos isso no nosso relacionamento, às vezes, muitas vezes. E nós queremos também misericórdia. E a misericórdia é aquilo que Ele não nos dá quando nós merecemos. Porque nós, muitas vezes, andamos de formas equivocadas. Quem não comete pecado? Quem não, muitas vezes, não diz uma palavra que não deveria dizer? Quem, muitas vezes, não retém a mão quando é para praticar um ato de bondade, de misericórdia, de amor pelo outro? Um ato de gentileza. Nós somos assim. Então, eu sei que nós precisamos cuidar do nosso ambiente também, cuidar da nossa vida. A nossa vida aqui, nós passamos 12 horas por dia aqui nessa localidade. Esse ambiente tem que ser um ambiente saudável, de alegria, de refazer as nossas forças também quando nós chegamos aqui. Se você chegar aqui todo dia ao quebrado, cansado e temeroso porque vai chegar no Mackenzie às 8 às 9 horas, tem alguma coisa errada. Nós precisamos cuidar disso. Eu sei que essa perspectiva pastoral que o reverendo Robson apresenta para os nossos irmãos pastores, capelães que estão aqui, para mim ela é extraordinária. Ela traz alegria e traz consolo ao coração, porque todos nós precisamos. Quem não precisa de uma palavra de orientação, de acolhimento, de conforto, todos nós precisamos. Porque saber dar uma boa aula, nós sabemos. Conduzir pesquisa de qualidade, nós conseguimos fazer. Temos feito isso ao longo da nossa história, em todas as coisas que nós fazemos. Mas sei que nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de uma palavra de incentivo, não é? Nós precisamos de uma palavra de ânimo, muitas vezes quando nós não estamos tão animados como nós deveríamos estar. Então, eu de fato aqui, eu quero deixar o nosso abraço a cada um dos senhores e senhoras, nossos cumprimentos aqui aos capelães, todos que integram a equipe da chancelaria, desejar que vocês tenham um trabalho maravilhoso, e eu espero, porque eu sei que esse trabalho vitorioso, maravilhoso que vocês vão fazer, vai abençoar a universidade, e isso também facilita o meu trabalho. Conto com as orações de vocês, com cuidado, com os conselhos. Muitas vezes, caminhos que parecem bons aos nossos olhos, eles são caminhos de morte. E muitas vezes nós não estamos enxergando. E o amigo que é amigo, ele chega e diz, não é por aí. O que você está fazendo não é bom. Então, eu creio que essa perspectiva de relação, ela é muito importante. Nós já começamos a trabalhar assim e nós desejamos continuar. Quando fizermos alguma coisa errada, a gente chegar para o outro e me perdoe, errei. E o outro também tem que dizer, eu te perdoo. Porque se você não liberar o perdão, esse relacionamento ele não se restaura. Então, viver não é fácil, não é? Nós sempre estamos assim. Creio que vi um vídeo do professor Cortella, saiu a divulgação essa semana passada, e ele disse, quem é você? Quem somos nós? Né? Quem somos nós? A nossa vida, a palavra de Deus já diz, que é como uma névoa, que de repente o sol da manhã esquenta, e essa névoa se dissipa. Ela é muito rápida. Né? Sabe com quem está falando? Esse tipo de arrogância. Então, nós precisamos, então, cuidar da forma como nós falamos, como nós nos expressamos, como nós olhamos. Não sermos tão apressados em condenar ninguém quando nós ouvirmos qualquer tipo de referência não tão boa à pessoa, um ato que alguém tenha praticado, pensando, inclusive, que essa pessoa precisa de ajuda, se verdade for. E não podemos também ser vetores apressados de comunicação de coisas que não deveriam ser comunicadas. Devemos ser zelosos. Nós podemos estar, de fato, maculando ou acabando com a carreira e a vida de alguém. Então, nós devemos pastorear também. Não seja essa ação danosa, mas seja uma ação de abençoar. E eu creio que nós, fazendo assim, nós também vamos colaborar com o trabalho da chancelaria e da capelania.
Então, eu agradeço então a presença de todos, o atendimento em massa aqui, de todos aqueles que foram convidados para estar aqui. Desejo que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que Ele te abençoe, te guarde, te oriente, e contar conosco pessoalmente na reitoria, nós estamos à disposição também. Tá? Muito obrigado. Palavra muito oportuna do doutor Marco. Eu estava falando com os meus capelães, né, quando nós estávamos no retiro, assim, sempre imagine que aquele grande pesquisador da universidade, ele acordou de manhãzinha, com o cabelo assanhado, ele foi até o banheiro, fez sua higiene pessoal, usou aquele mesmo creme dental Colgate que você usa, ele deu uma olhadinha no WhatsApp para ver quem já estava ali querendo falar com ele, ele tomou aquele café rapidinho, com pão na chapa, uma média, ele é gente, ele tem boleto para pagar, ele talvez brigou com a esposa ou com o esposo na noite anterior, a noite não foi muito agradável, o sofá não estava muito confortável, ele chega meio zuretado, como a gente diz lá no Nordeste. Daqui a pouco nós vamos estar lançando um livro especial, contribuição do Dr. Marco Túlio, que é pernambucano, minha contribuição, que é paraibano, dialeto nordestino, para que vocês possam entender nossa linguagem. Então, zuretado, ele está ali naquela situação, e às vezes ele está ali com uma decisão muito importante para tomar, e a presença de um capelão é alguém que pode vê-lo como gente, como ele é. Então, de fato, nós estamos num trabalho colaborativo mesmo, e é o nosso desejo sincero. Eu sei que talvez alguém mais cético possa dizer assim, vassoura nova varre sempre muito bem, né, Marco? A gente fica naquela situação de ter que convencer que não vai ser assim, né? Mas vai ser sim, porque o nosso desejo é que seja assim, mesmo quando a vassoura não esteja tão novinha, mas a gente vai ajeitando. Doutor Rintz, dê uma palavra para nós do ponto de vista da gestão. Para mim é realmente um prazer renovado estar com vocês. Eu como tenho aqui a responsabilidade pela infraestrutura, eu sou o prefeito aqui do campus e de outros campos, eu vou colocar uma grande faixa aqui, sob nova direção. Porque toda vez que eu entro numa padaria ou num posto de gasolina, eu vejo lá essa faixa. Bom, mas realmente é um prazer estar aqui. Eu, particularmente, estou diretor de duas áreas, a área de recursos humanos e a área de infraestrutura, que são duas áreas, desde que nós chegamos aqui há 3 anos e meio atrás, nós temos insistentemente transmitido aos nossos colaboradores que nós somos a área meio, ou seja, estamos aqui exclusivamente para servir aos nossos funcionários, aos professores, aos alunos, aos pais dos alunos, aos nossos fornecedores, enfim, com todas aquelas pessoas com as quais nós temos relacionamento. E temos procurado investir também em melhorias e também em pessoas, porque todas as companhias, as grandes companhias, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande companhia, a maior companhia farmacêutica do mundo, elas têm ativos, têm marca, têm nome, têm dinheiro, mas o grande diferencial de todas as companhias são as pessoas. E nós acreditamos nisso aqui no Mackenzie, que realmente vocês, como os gestores da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, a nossa maior mantida, a nossa joia da coroa, tem uma responsabilidade muito grande, porque tem muitas pessoas abaixo de vocês que deverão estar participando desses relacionamentos, e não adianta nada, como já foi dito aqui, quando nós falamos uma coisa e fazemos outra. Eu já estou atingindo uma certa idade que posso observar certas coisas. Os meus filhos, eles sempre me observaram atentamente, e agora os meus netos, eles me observam. Então não adianta nada eu ser um excelente membro lá na igreja, ser um bom trabalhador aqui no Mackenzie, e aí dentro da minha casa o meu filho, o meu neto fala, puxa, seria tão bom que o meu avô, meu pai fosse igual ele é lá na igreja ou igual ele é lá no Mackenzie. Então, eu estou muito contente com o que eu vi aqui essa manhã e desejo que nós tenhamos mais um ano de sucesso aqui no Mackenzie. E vocês são os responsáveis
por isso. E eu tenho muito prazer de trabalhar aqui nessa organização. Que Deus nos abençoe aí nesse ano, nesses novos relacionamentos e nessas novas lideranças que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui no Mackenzie. As coisas, elas vão sempre para frente. O passado, ele serve de experiência, serve de aprendizado, mas a vida e o mundo vão para frente. Que tenhamos um ano de muito sucesso aqui na nossa organização e que Deus nos abençoe. Queridos, eu gostaria de chegar a um momento de conclusão, antes de, porém, passar a palavra para alguma pessoa que quiser fazer uso dela, dizendo que nessa semana que nós iremos iniciar a preparação pedagógica, semana pedagógica, 17ª, desculpe, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, 17ª, são 17, né? 17 semanas pedagógicas, haverá hoje à tarde o lançamento desta obra, que faz parte da comemoração dos 150 anos, que é essa coleção com todas as cartas de princípios que já foram publicadas pelos 3 últimos chanceleres, meus antecessores, reverendo Oswaldo Hack, reverendo Augusto Nicodemos e o reverendo Davi Charles Gomes. Os senhores e senhoras receberão um exemplar, mas antes de sairmos daqui, eu gostaria de homenagear em nome desta pessoa todos vocês que estão aqui, convidando aquele que tem mais tempo de casa. E aí eu não sei quem é a pessoa, mas imagino que vocês devem saber, entre vocês, quem mais tempo de casa tem aqui. Que, com todo respeito, eu considero o bigode mais charmoso do Mackenzie. Essa carta de princípios tem o prefácio do Dr. Marcel Mendes, que também é outra autarquia aqui do Mackenzie, e a apresentação do nosso irmão Dr. Benedito, que é o reitor atual da universidade. Então, eu passo a palavra para aqueles que desejarem fazer alguma consideração, fiquem muito à vontade. Se for para pedir alguma infraestrutura, podem pedir. Se for pedir para alguma coisa acadêmica, pode pedir para o doutor Marco Túlio, e se for oração, é comigo. Oração e conselho pode ser aqui comigo. Não é obrigatório, a gente pode encerrar agora, não tem problema, não se constranja. Mas estamos à disposição. Pois não, doutor Marcelo? Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar o reverendo pela posse, pelo trabalho que tem à frente. Cumprimentar aqui o nosso reitor também, Dr. Hintz. Eu tenho uma pergunta, né, de curiosidade. Quando foi instituída a figura do chanceler na universidade? Você falou os 3 últimos aí, eu passei pelos 3. E também você falou do capelão institucional e do capelão universitário. Qual é a diferença básica dos dois? Salvo melhor juízo, a chancelaria foi instituída pelo primeiro capelão, na verdade, chama-se primeiro capelão, era o único capelão, que foi o Dr. Odair Olivetti, em 1975. E foi quase depois, um pouquinho depois, de que o nome presbiteriano foi incorporado à universidade, que até então era conhecida como Universidade Mackenzie. E aí, como ato contínuo, aconteceu isso. Salvo engano, vocês que estão mais tempo na casa podem me corrigir, mas nas minhas pesquisas foram alguma coisa assim. A diferença do capelão institucional para o capelão universitário, na verdade, é apenas uma segmentação na organização do nosso trabalho. Todos são igualmente capelães. O que nós tentamos fazer é que aqueles capelães universitários estejam designados para o trabalho junto aos alunos e aos professores que estão diretamente envolvidos com o ensino e com a pesquisa. Foi 72? 1972? Ah, sim, está fazendo assim, outra coisa. Pensei que era 72. Depois, né? Ok, então foi a inversão. Exatamente. Então, os capelães institucionais, no entanto, trabalham mais com os colaboradores. Portanto, com aqueles que trabalham não necessariamente na função de docência. Porém, o que eu tenho dito para os capelães é que qualquer pessoa com quem qualquer outra pessoa se identificar a ponto de pedir ajuda, eis aí o nosso campo de trabalho. Portanto, essa divisão, ela não é uma divisão rígida, ela é apenas uma segmentação para a organização do trabalho.
o chanceler também é um capelão, e me honra muito ser chamado como capelão. Eu sei que tem todos uns rituais, uns protocolos próprios da casa, mas também deixo vocês muito à vontade para me chamarem de Robson, que é como eu prefiro. E, portanto, essa é a distinção. Doutor Marcelo é apenas uma segmentação do trabalho. Temos agora incorporado a área de saúde, então estamos organizando toda uma capelania hospitalar para atender as unidades em Curitiba e em Dourados, que são as nossas unidades de saúde, os hospitais que nós adquirimos. E, junto com eles, a Faculdade de Medicina de Curitiba, que também tem uma interface com a parte de saúde, né? Então, temos também ali uma capelania hospitalar já instalada e que está sendo alinhada com os nossos princípios, né? Não sei se atendeu mesmo. Pois não, doutor Wilson, eu iria apresentá-lo, mas agora eu vou antecipar-me, né? Doutor Wilson serviu a essa casa durante muitos anos como assessor do gabinete do reitor, como chefe do gabinete do reitor, e nessa transição nós o convidamos para que ele pudesse estar conosco na chancelaria. E, mais do que reconhecer a competência, a experiência, a memória institucional do doutor Wilson, esse já foi um indicativo e um gesto da chancelaria em relação à academia, porque nós sabemos que muitos aqui, se não todos, têm uma interlocução muito fácil e, de alguma forma, muito presente com o doutor Wilson, pelo tempo que ele ficou na chefia de gabinete. Portanto, trazer alguém da academia e não de fora, trazer um pastor que estava na academia, ali numa função de chefia de gabinete, é um gesto da chancelaria dizendo assim, é com vocês que a gente quer conversar, é com vocês que a gente quer lidar e colaborar no dia a dia. E foi nesse sentido, além das reconhecidas competências que ele tem para chefiar a chancelaria. Nós estamos no processo de ampliação da atuação da chancelaria e nós vamos precisar formalizar muitos processos pelos quais para os quais o Dr. Wilson tem toda a competência. Então, está apresentado o Dr. Wilson e o senhor vai me fazer uma pergunta do tipo assim, o senhor vai cumprir a agenda de hoje ou o senhor vai querer que eu mude alguma coisa? É isso que o senhor vai perguntar? Não, né? Não, né? Sim, na brincadeira que nós temos feito com os capelães, e que não sei se alguém da academia já tinha percebido, ele nos faz parecer, assim, nos faz relembrar uma figura mitológica de Senhor dos Anéis. Ele parece muito com Gandalf. Gandalf, é? É aquele mago. Ele só não tem o cetro poderoso e ainda não conseguiu o cavalo cinza, né? Porque o branco é do outro. Mas brincadeiras à parte, falem. Você deu uma boa dica para o pessoal de design, de artes. Acho que esse desenho vai aparecer logo, logo por aí. Fazer um meme e a gente publicar no site da universidade. Em primeiro lugar, quero agradecer a honrosa apresentação. Eu não mereço nada disso, não. Mas eu louvo a Deus pelo privilégio de estar ao seu lado para continuar aquilo que eu vinha fazendo, que é servir a Deus. Estou servindo a Deus por coincidência no Mackenzie. Só isso. Quero saudar nosso reitor, professor Marco Túlio, desejar que Deus o abençoe muito, que Deus prospere o seu caminho lá. E quero saudar o presbítero Hintze, e também Deus prospere o seu caminho lá. Muito, muito bem. Eu vou à pergunta. Na verdade, nós temos uma parte do serviço da chancelaria capelania que abrange um conhecimento dos projetos de pesquisa que são contemplados pelo MAC Pesquisa. E também, não é da nossa área aqui, o material do Sistema Mackenzie de ensino. Então, eu gostaria de saber, ou de provocar o nosso chanceler a respeito desta função que nós exercemos. Ela se caracteriza por um trabalho de alinhamento do que é produzido à identidade institucional. E quando a gente fala em alinhamento, ele pode facilmente ir para a direção de um controle, e esse controle sempre traz consigo uma pecha, uma forte
dose de controle ideológico, algo autoritário, o que não é o nosso desejo, mas ele traz para si também uma possibilidade de enriquecimento. E é com esse viés que nós queremos participar do conhecimento de toda a pesquisa do Mackenzie, de todas as publicações, de um enriquecimento da nossa confessionalidade que tem algo a dizer para esse trabalho de pesquisa e para esse trabalho de produção acadêmica e que pode ser levado em conta pelo pesquisador. Obviamente, como eu fui bastante claro, existem interesses institucionais de fomentar determinadas linhas de pesquisa porque fazem parte e estão aderentes ou mais aderentes à nossa identidade institucional. Mas nenhuma pesquisa será, obviamente, prejudicada, porque seria um retrocesso muito grande não perceber que isso também faz parte da pluralidade do conhecimento de uma coisa chamada universidade, que não é apenas uma instituição de um determinado aspecto, de uma determinada linha ideológica. Então, esse conhecimento é um conhecimento sempre no sentido de enriquecer, nunca no sentido de castrar de maneira autoritativa ou autoritária aquilo que está sendo produzido. Obviamente que nós contamos com todo o bom senso dos pesquisadores para compreenderem que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem uma peculiaridade que é a contribuição que ela pode dar ao horizonte de pesquisa de um país como o Brasil, dentro de uma determinada perspectiva que outras instituições não têm interesse de fazê-lo. Então, se nós temos essa possibilidade de contribuir neste âmbito maior, com um determinado enfoque, por que não fazê-lo? Isso estaria completamente desalinhado com o propósito original dessa instituição, que é uma instituição confessional, claramente confessional, e que tem uma contribuição para dar. E que todas as vezes que deu, enriqueceu a produção acadêmica e de pesquisa do país. Obviamente que há algumas áreas que são mais desafiadoras nesse sentido e outras nem tanto, mas sem dúvida alguma terão todas esse respeito, esse diálogo da parte da chancelaria juntamente com a reitoria para que seja preservada essa autonomia universitária que não é apenas uma opção, é uma obrigação nossa de cunho constitucional, legal, que nós queremos preservar. Então, é nesse sentido que nós queremos conhecer a pesquisa. Dr. Carlos Henrique, depois professora Berenice, minha colega de psicologia. Somos colegas. Queridos, uma alegria estar aqui. Eu queria oficialmente dar as boas-vindas ao reverendo Dr. Robson, como nosso pastor principal, pastor titular, como líder da chancelaria e da capelania, e dizer ao senhor e a todos que estão aqui que para mim tem sido uma honra servir ao Mackenzie, servir a Deus no Mackenzie, sob a liderança do Dr. Oswaldo Hack, depois do Dr. Augustus, depois do Dr. Davi, e agora sob a sua liderança. E queria dizer que no que depender de mim, todos os dons, talentos e habilidades, toda a energia, dedicação, consagração estarão sendo oferecidos para que o nome de Jesus Cristo seja honrado, exaltado e glorificado nesse lugar. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado. Professora Berenice. Chegando o microfone até a senhora aí. Luciana está ali trazendo. Bom dia a todos os colegas. A minha fala, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, reverendo Robson, mas eu queria dizer assim de um sentimento que foi tomando conta aqui com relação a algumas pessoas que eu tenho conversado, a partir do seu discurso de posse, né? Então, assim, a gente compreende a fronteira e a gente compreende que a gente está num momento hoje em que essa fronteira é dinâmica, né? A gente está se sentindo acolhido e com uma capacidade, com um desejo de acolher a chancelaria também de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente entra agora num processo, os diretores de unidades, né? Não conversei com ninguém, essa fala está saindo extremamente espontânea aqui, né? Conversei com ninguém, mas eu acho que os diretores de unidade se sentem agora um pouco, talvez, mais recebidos pela chancelaria. Eu acho que os coordenadores de cursos, por meio dos diretores, também conseguem ter uma visualização
melhor e mais ampla da chancelaria, da porta aberta da chancelaria. Cada pessoa que ocupa um cargo, ela tem uma característica, ela tem uma personalidade, todos deixam trabalhos bem feitos, todos deixam alicerce, né? O importante, o que a gente está sentindo no nosso coração agora, é que é um momento novo. Nova direção, sob nova direção, em alguns aspectos, mas é um momento novo em que esse diálogo vai ser realizado e vai ser cobrado também, né? Nós precisamos conversar. A gente tem acompanhado o trabalho do Dr. Marco Túlio nesse sentido, a fala do Dr. Marco Túlio nesse sentido. Nós temos sentido falta de participar dos processos decisivos, de opinar, de estar mais presente nos processos decisivos que dizem respeito aos nossos papéis, como diretores, como coordenadores. Então, ouvir a fala do senhor, ouvir a fala do Dr. Marco Túlio, né, nessa aproximação da liderança da universidade, junto à liderança da chancelaria, traz para a gente uma energia, energiza de uma forma diferente o nosso cotidiano aqui. Porque, muito embora muita coisa importante tenha acontecido nos últimos anos dentro da universidade, o aspecto das relações humanas tem que ser bem cuidado. Ele tem que ser bem cuidado. Para mim e para a minha equipe, que é da área da saúde, essa é uma fala que é uma fala do nosso cotidiano, é o que a gente faz. É olhar o ser humano, está no centro e está ali, né? Mas ouvir isso da liderança da instituição, né, do instituto, da chancelaria e da universidade ao mesmo tempo, dá para a gente uma alegria, impulsiona e dá força para a gente realizar o nosso trabalho de uma forma mais humana, né? Então, eu quero agradecer pelas palavras, né, dizer que nós compreendemos as palavras e dizer que a gente está junto. A gente está junto. Quando diz respeito, quando o ser humano está no centro, aí a gente pode trabalhar em conjunto. Desculpa, é uma fala só que foi me surgindo no decorrer desta manhã e que eu achei que eu tinha que compartilhar com os senhores. Muito obrigada. Eu é que agradeço, professora Berenice, e eu vou aproveitar, já que está esse momento aí de falas espontâneas, dizer qual era o meu maior receio enquanto eu estava no voo, terminando de burilar a minha fala para hoje à tarde, na Semana Pedagógica. Eu não tenho nenhum receio de reconhecer limites que me são impostos e as minhas próprias limitações autoimpostas pela minha trajetória de vida. Quando eu defendi, e eu tenho aqui a presença de um dos membros da minha banca de doutorado, doutor Marcos Nepomuceno, ele foi um dos que me corrigiu quando eu disse que eu não era um pesquisador, que eu não era um scholar, foi a expressão que eu usei. E para mim é um desafio muito grande interagir com aqueles que eventualmente precisam ser meus pares, sendo eu muito mais um homem da igreja, do pastorado, do que da academia, embora na academia eu tenha feito, desde que me dediquei a ela, o melhor do meu desejo, da minha energia, dentro das minhas limitações, haja vista que eu não faço apenas isso, também participo da gestão, ou no caso da governança até então. O meu maior receio era que, ao chegar aqui nesse café da manhã com os senhores e senhoras, eu recebesse um silêncio protocolar diante da minha proposta de diálogo, o que seria natural num ambiente em que nós estamos nos conhecendo. E é muito provável que, no ambiente de começo de relação, haja um nível maior de desconfiança, de prudência, de perda de assertividade nas falas e nos diálogos. Mas, ao ouvir a sua voz e entender que ela reverbera no coração de alguns aqui, eu me sinto muito bem acolhido e me sinto muito feliz de poder contribuir. A palavra que eu dei na posse
era uma palavra, e foi num dos aspectos bastante clara, quando eu falei que eu entendia que eu vinha para o Mackenzie, na função de chanceler, para acrescentar um tijolinho. E eu até fiz questão de dizer, não é um tijolo de um mestre de obras, é de um servente de pedreiro. Aquele tijolo não tão corretinho na sua forma, não tão perfeito, não tão elaborado, mas um tijolo que vai contribuir. Eu coloco esse tijolo sobre os muitos e preciosos tijolos que Dr. Oswaldo Hack colocou, que Dr. Augusto Nicodemos colocou, que Dr. Davi Charles Gomes, meu antecessor imediato, colocou. Cada um com sua peculiaridade, como a senhora bem salientou. A minha é de gostar de gente, de pastorear o coração das pessoas, de falar a verdade com muita objetividade, com muita franqueza, olho no olho, mas ao mesmo tempo com muito respeito, com muito amor, me colocando no lugar do outro, na prática empática que eu aprendi em 32 anos de pastorado e 19 de clínica psicológica. Então, ouvir o outro para mim é fundamental, ainda que eu discorde, ainda que eu eventualmente precise criar algum alinhamento posterior, algum tipo de consenso. Então, eu me sinto muito bem nesse cenário. Sei que haverá momentos em que o diálogo será mais difícil, em que a gente vai precisar um pouco mais de paciência um com o outro, um pouco mais de andar uma segunda milha. O Evangelho nos ensina a andar uma segunda milha com aquele que, eventualmente, uma milha só não é suficiente. O que eu peço à academia é que ande uma segunda milha comigo como chanceler, porque eu estou disposto à academia oferecer não apenas uma segunda milha, mas uma terceira, uma quarta e uma quinta, e tantas quantas for necessário, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que quando lhe foi perguntado quantas vezes se deve perdoar alguém, se 7 vezes ou 70, ele disse 70 vezes 7, o que praticamente torna o perdão como uma premissa e não como uma condição. E é nisso que eu coloco. Ora, se perdão que é a última escala de um dissenso que precisa ser colocado, imagine antes, quando a gente ainda está produzindo consensos. Aí é que a gente tem que ser mesmo paciente uns com os outros. Sejam pacientes comigo, entendam a minha interface e eu serei paciente com vocês. Algumas vezes o diálogo será difícil e a gente vai funcionar não a 2 mãos, mas a 4, a 6, a 8, a 10, tantas quantas mãos forem necessárias. Em algumas coisas, em alguns outros momentos, fluirá com muito mais facilidade. E eu acredito que, todos nós entendendo essa realidade do que é Mackenzie, do que se propõe Mackenzie a ser, que haverá muito mais momentos de consenso do que, eventualmente, de dificuldades, porque existe muito mais coisas que nos agregam do que nos desagregam. Eu entendo, sim, a fala da senhora quando pensa no ser humano como centro das nossas atividades, dos nossos interesses, da nossa energia. Como chanceler, e não poderia deixar de ser, eu diria, esse ser humano no centro, mas acima de tudo, sob Deus, que a todos nós criou, sem dúvida alguma é o objeto do nosso interesse, e mais do que um objeto coisificado, é a nossa grande paixão. Afinal de contas, se não fosse, nós não seríamos educadores. Ninguém é educador se não for apaixonado pelo ser humano. Porque educar é dar, não é tirar. E todas as vezes que a gente dá sem nem ter certeza se vai receber de volta, nem mesmo um reconhecimento. E então, quando vai corrigir as provas, é que fica triste quando a gente percebe que deu tanto, e às vezes o aluno trouxe de volta na prova tão pouco daquilo que a gente ofereceu. Mas então esse diálogo está posto. Ela não é uma premissa, é uma realidade. E é isso que eu gostaria de construir. Fiquei muito feliz com sua fala. Obrigado, porque não foi um silêncio obsequioso, nem protocolar. Foi, de fato, um gesto espontâneo. Muito obrigado. Alguma outra gostaria de dirigir a palavras? Pois não, querido. Eu gostaria de falar em nome, acho que muitas pessoas devem estar pensando no mesmo momento. Desculpe, Milton, eu lhe chamei de querido, mas é o meu jeito mesmo, viu? Mas a partir de agora eu vou lembrar que você é Milton, porque eu vou decorando as pessoas, viu? Parceiro. Memorizando os nomes. A gente sempre teve, eu acho que todos nós aqui sempre tivemos um contato muito direto, sempre a Direx nos acolheu, sempre a reitoria nos acolheu, a gente teve sempre um trânsito muito tranquilo, a gente sempre foi ajudado, sempre em todos os momentos a gente sempre teve apoio.
E eu fico feliz em ver que, a partir de agora, eu estou me sentindo muito à vontade em também ter o apoio da chancelaria. Não, como o senhor mesmo disse, os trabalhos anteriores foram ótimos, mas eu acho que esse diálogo novo abre uma perspectiva bem diferente. Parafraseando a professora Berenice, o discurso de posse foi bem direto com relação a isso, dessa integração, toda a instituição, nós somos um só, como sempre a gente sempre ouve falar, e eu só achei importante dizer que eu acho que é um sentimento geral. Todos nós estamos contentes de ter esse nova perspectiva com relação a essa estrutura. Então, agradeço, peço que Deus abençoe a administração, aproveitando o Dr. Marco Túlio também, Dr. Hintz na continuidade, e que tudo, a partir de agora, seja realmente cada vez mais abençoado. Obrigado. Obrigado, Milton. E o próximo almoço no Zé, quem paga é você, viu? Porque ser elogiado assim, sem custo, não dá, né? Tem que pagar o almoço no Zé, com certeza. Bom, eu acho que a gente pode dar por encerrado, não quero tomar mais tempo, doutor Marco Túlio, senão o senhor já começou a enfiar o pé na jaca. Enfiar o pé na jaca é uma expressão também nordestina, que é quando o sujeito exagera. Eu gostaria de convidá-los, então, a fazer um momento de oração. Vamos nos colocar de pé, e eu gostaria de orar nesse momento por vocês. O ano está desafiador diante de nós. É um ano de revisão do conceito da universidade, o processo de avaliação institucional, recredenciamento. Há grandes objetivos postos pelo Instituto para nós, para a mantida UPM. Nós diversificamos as atividades do Mackenzie, causou estranheza para alguns. Confesso a vocês que até mesmo em conselho, muitos momentos nós ficamos pensando se esse não seria um passo muito ousado de entrar na área da saúde. Foi tomado esse passo. Creio que nós estamos começando a colher frutos, mas existe, e eu posso falar como vice-presidente do conselho há poucos meses atrás, que do ponto de vista do conselho há uma convicção de que o Mackenzie nasceu como educação e nunca poderá se desviar disso. Então não faltará, creio eu, tenho uma absoluta convicção da parte do conselho, parte da gestão, todo o interesse e foco de investimento e de atendimento às necessidades da educação, e particularmente da universidade, que, como já foi falado mais de uma vez, é a coroa mesmo da nossa instituição. Queremos voar para novos horizontes, mas sem perder os pés da realidade, que é aqui que nós nos tornamos essa instituição por 150 anos. Então, quero orar por você, quero orar pelo seu trabalho. Se você não se sentir constrangido e puder fechar os seus olhos e pensar comigo nas palavras dessa oração, você estará orando também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento que nós temos aqui. Muito obrigado pela presença de cada pessoa que está aqui, de cada homem, de cada mulher, de cada professor, de cada gestor dessa universidade, desse instituto. Que todos nós somos, tu nos vês, criaturas feitas à tua imagem e semelhança, dignas de todo respeito, com uma dignidade intrínseca, fruto da imagem do Senhor em nós. E por isso nós queremos juntos, como criaturas tuas, nos achegar à tua presença, tu que és Deus invisível, porém concreto, palpável, na fé que nós temos em ti, na maneira como tu te revelas e demonstras o teu amor e o teu cuidado por cada um de nós como ser humano. Nós queremos, diante de ti, agradecer pelo privilégio desse dia que o Senhor nos dá. Nós fechamos os olhos ontem para dormir e abrimos hoje para a vida. E há muitos que hoje abriram para a eternidade e já não estão conosco. Portanto, agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu hoje. Por podermos acordar com saúde, uns mais, outros menos, mas com toda a capacidade de estar aqui agora, de poder comer, mastigar a comida, fazer com que ela se torne vida circulante nas nossas artérias. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de sair de casa, não sermos tolhidos pelo trânsito caótico, pela violência que campeia, e podermos chegar a esse lugar seguros, por podermos ser produtivos, a nossa mente ainda está ágil,
ainda é capaz de produzir pensamentos, conhecimento. Porque os nossos afetos, ainda que muitas vezes confusos, muitas vezes assolados por tantas coisas, ainda conseguem amar, acolher, abençoar o outro, mesmo quando ele é muito diferente de nós. Pai, tudo isso passa tão despercebido no dia a dia, e nós queremos registrar nesse primeiro momento, com a liderança dessa universidade, que é por isso que nós te damos graças. Porque tu és a razão e o propósito da nossa vida, e sem ti nada somos, nem nada podemos fazer. Toda honra, toda glória e todo louvor não a nós, mas a ti, Senhor, Criador de todas as coisas, Criador de cada um de nós. Consagramos a ti não somente esse dia, dedicamos a ti esse ano. Não sabemos o que este dia nos reserva, muito menos o que esse ano nos espera. Mas sabemos que o Senhor está conosco, como tem estado há 150 anos com cada pessoa que entrou nesse lugar chamado Mackenzie. Desde que tu trouxeste aquele casal Chamberlain para começar aquela pequena escola. Pensavam eles que estavam começando apenas uma escola, e eis o que eles acabaram produzindo. E com eles inúmeros anônimos ao longo desses 150 anos, dentre os quais nós nos enfileiramos. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer por estar aqui. Nos dá um grande orgulho e prazer fazer parte do Mackenzie. Só nos livra, Pai, da ambição, da vaidade, da dissimulação. Porque queremos ser sinceros diante de Ti, sinceros diante uns dos outros. E por isso te pedimos, ajuda-nos no ano de 2020. Que esse processo de colaboração não seja apenas discurso, a começar de mim, mas seja de fato algo operacional, contínuo, congruente, verdadeiro. Que nós possamos nos olhar como uma grande equipe, ainda que tenhamos de maneira segmentada interesses, mas que eles não prevaleçam sobre o interesse maior do Mackenzie e, acima de tudo, o interesse do Senhor aqui nessa instituição. Sei com cada pessoa que está aqui, com a sua família, com a sua saúde, com o seu trabalho. E dá-nos um ano cheio de grandes venturas. Que os alunos que forem chegando sintam a tua presença nesse lugar, em cada sorriso e acolhimento de cada gestor, de cada professor, de cada colaborador. Que nós sejamos, ó Pai, a verdadeira concretude desse espírito mackenzista, que não é outro, senão o Espírito Santo, com valores permeando todos os relacionamentos dessa instituição. Faça isso, Pai, pois nós nos consagramos a Ti e nos entregamos a Ti, pequenos como somos, para ver grandes coisas acontecendo no Mackenzie. É isso que nós oramos, rogando que seja com a vida do Dr. Marco Túlio, com o Dr. Hintz, que representam aqui as instâncias do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da reitoria, e com cada mantida desse grande Mackenzie que se tornará cada dia maior. É assim que nós oramos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos para o trabalho. Deus abençoe. As portas da chancelaria estarão abertas. Muito obrigado pela atenção.